Hoje nós iniciamos a nossa sequência de encontros, né, do Diálogos de Arquitetura do semestre 2023-2, e nosso primeiro convidado, então, vai falar sobre a questão dos resíduos sólidos. Eu vou falar aqui sinteticamente, né, que é um currículo longo, assim, eu vou meio que fazer um resumo aqui do currículo do nosso convidado, que é o professor Ivan de Oliveira Mello. Ele é formado em Engenharia de Produção pela Univesp, Administração de Empresas e E-Commerce pelo UAM, pós-graduado em Gestão Pública Ambiental pelo TCM-SP e Pedagogia Sistêmica pelo Inovare. É mestrando em Educação pela Unigran e MBA em Gestão de Marketing pela Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação de Campinas. Presidente da Câmara Técnica Ambiental do Consórcio de Municípios da Mogiana e conselheiro vitalício em resíduos sólidos na FENACOMP, Federação Nacional de Consórcios Públicos, e é associado da aceleradora Amazonas Cap e mentor do Instituto Capoc de Inovação. Foi secretário do Meio Ambiente e Agricultura em Sertãozinho, coordenador e professor da USP do curso Lei Nacional de Resíduos Sólidos, Impactos na Gestão Empresarial, ministrando também na Escola de Contas do TCMS de São Paulo e na Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação de Campinas, né? E na FAPES. Foi membro do grupo gestor do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos na CIMA. Na Sabesp, estruturou ações focadas em novos negócios e na modelagem do tratamento de resíduos sólidos. E coordena a elaboração de normas ambientais na ABNT e ISO em logística reversa, cidades inteligentes, em economia circular e demais normas ambientais juntos com a ABEMA. Então, assim, é um currículo bem amplo. Eu até sintetizei um pouquinho, mas o professor Ivan pode ficar à vontade, caso queira complementar aí alguma coisa que eu tenha omitido e possa ser importante, tá? Então, professor Ivan, agradecendo muito sua participação e também dos seus colegas, né, que a gente soube agora, que vão aí participar junto com você para abrilhantar ainda mais aí a apresentação. Então, passo a palavra, a hora que você estiver prontinho aí, pode compartilhar, se for o caso de compartilhar algum material, e estou aqui à disposição para o que precisar ao longo aí da nossa conversa. Obrigado. Obrigado, Bess. Muito obrigado mesmo aí pelo carinho. Eu fico muito feliz de estar aqui, podendo conversar sobre esse tema que, para mim, é muito caro, muito interessante, né? A lógica de resíduos, eu acho que é uma lógica que precisa e merece de todo o apoio, toda a situação que nós consigamos ter de processo de acompanhamento, né? A Beatriz, né? Beatriz é uma querida amiga aí que tem um trabalho fantástico dentro do FABAT, né? Que é o fundo que administra a bacia hidrográfica do Alto Tietê, e junto também o meu querido amigo Mauro Haddad, que faz o trabalho aqui na capital na gestão de resíduos, né? Então, a gente está junto aqui hoje fazendo essa questão de explanação. Eu vou aqui passar aqui direto para a Beatriz, né? Vou pôr a apresentação dela para que ela possa passar para o pessoal, tá bom? Ivan, você compartilha por aí a apresentação? Ótimo. Boa tarde, Ivan, boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade, o convite, né, de estarmos aqui hoje falando sobre aí o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Meu nome é Beatriz Vilera, eu estou como diretora técnica da Agência de Bacia. Pode passar, Ivan, por favor? Vou continuar, obrigada. Bom, então, antes de falarmos do plano de resíduos, acho que é importante fazer uma introdução sobre os comitês de bacia, né, do Estado de São Paulo, porque da onde vem a FABAT, né? Então, em 1994, né, foi aprovado o primeiro plano estadual de recursos hídricos que definiu aí, que dividiu o Estado de São Paulo em 22 unidades de gerenciamento de recursos hídricos, que a gente chama, né, as UGRES. E cada uma dessas UGRES tem um respectivo comitê de bacia, com exceção das UGRES Aguapeí e Peixe, que tem apenas um único comitê. Então, nós temos aí no estado de São Paulo 22 unidades de gerenciamento e 21 comitês de bacias. E os comitês de bacia, então, eles são responsáveis, né, o papel desses comitês é
o espaço de diálogo, de mediação, né, de conflitos e construção de pactos, de políticas públicas. Isso é construído entre os municípios da bacia hidrográfica, as entidades, os órgãos de Estado e também pela sociedade civil, aí pelas universidades, pelos institutos de pesquisa, pelas associações técnicas, também pelas ONGs, né, e OCIPs e tudo mais. Então, os comitês a gente chama que eles são o parlamento das águas, né, onde a comunidade da bacia hidrográfica compartilha as responsabilidades da gestão dos recursos hídricos com o poder público. Então, no caso da bacia hidrográfica do Alto Tietê, que coincide aí 70% com o território da região metropolitana de São Paulo, nós temos o Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, né, que faz aí a gestão dos recursos hídricos nessa bacia. O Comitê de Bacia do Alto Tietê, ele foi criado pela Política Estadual de Recursos Hídricos em 1991, e ele foi, de fato, instalado em novembro de 1994, né? Ele é um órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo, que compõe aí o sistema de recursos hídricos paulista, né? E, dentre as suas atribuições, promover o gerenciamento descentralizado, participativo e integrado dos recursos hídricos, né? Reconhecer também o recurso hídrico como um bem público de valor econômico, cuja utilização deve ser cobrada, e promover aí a implementação das políticas públicas da política pública de recursos hídricos com as demais políticas, né? Política de saneamento, desenvolvimento, meio ambiente e outras com interface em recursos hídricos. Mas o comitê, ele tem um papel deliberativo, né? Ele é como se fosse um plenário da Câmara, do Senado, ele não é uma empresa, ele não tem personalidade jurídica. E aí onde existe a FABAT, né? Que é a Agência de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, a gente chama a FABAT como um braço executivo, ela tem um CNPJ, né? Ela é uma fundação de direito privado, mas ela é mantida com recursos públicos, e ela tem a função aí de prestar o apoio administrativo, técnico e financeiro ao Comitê de Bacia, né? Essa é a principal, mas tem outras atribuições também, como efetuar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica, elaborar o plano de bacia, relatório anual de situação, né? E eu sou funcionária desta instituição, da fundação, que foi, então, designada pelo Comitê de Bacia para contratar o estudo, né, do plano de resíduos sólidos. Aqui nós temos, então, a bacia hidrográfica do Alto Tietê, essa delimitação em preto, em vermelho a delimitação da região metropolitana de São Paulo, e essas áreas coloridas, né, são os 11 mananciais de interesse para abastecimento público da região metropolitana de São Paulo, são áreas sensíveis, né, áreas que têm uma legislação específica de proteção para recuperação desses mananciais, tá? E áreas aí que nós temos grande interesse de proteger ou recuperar, dependendo da situação de cada uma delas, tá? Bom, quanto ao plano de resíduos, né, falar um pouquinho da origem da demanda, o plano de bacia do Alto Tietê, o nosso mais recente plano de 2018, apontou aí que entre os anos de 2003 a 2016, a geração de resíduos sólidos urbanos na bacia cresceu em torno de 25,9%, né? E estima-se que para 2027 sejam geradas 22,8 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos, um aumento aí de 8,6% em relação a 2016, né? Então, foi feito, dentro do plano de bacia, assim, algumas análises em relação a resíduos sólidos de forma superficial, mas constatou-se que a abrangência e a frequência da coleta domiciliar é incompatível com a universalização, gerando impacto nos recursos hídricos, né? A vida útil limitada dos aterros sanitários, transbordo sem avaliação de qualidade adequada, baixos índices de coleta seletiva nos municípios, isso aí é um dos motivos pela vida útil dos aterros também está limitada, né? Infelizmente, a maioria dos municípios tem índices baixos de coleta seletiva e aqueles que também possuem bons índices, infelizmente, não tem aí muitas vezes a participação de 100%, né, da maioria da população na segregação dos seus resíduos, né? E também precisamos aí pensar em soluções regionalizadas, integradas para a gestão dos recursos, dos resíduos sólidos. Aqui a gente traz um mapa sobre... Esse mapa é de 2018, pode ter alguma informação desatualizada, mas é para a gente ter uma ideia da distância, né, do custo também, e a logística que as prefeituras
tem no gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, né? Então, a gente vê aqui os municípios e essas setas são para onde os resíduos são encaminhados para a disposição final, né? Distâncias grandes, então tem uma logística complexa, muitas vezes, custosa, né, para fazer todo esse gerenciamento dos resíduos. Além de tudo isso, nós temos também aí questões, e principalmente, né, um foco desse plano, é análise, né, é identificar e propor soluções para os resíduos que a gente chama de flutuantes, né, são aí a maioria de garrafa PET, né, de plástico, enfim, que chegam até os nossos cursos d'água. Então, essa foto aqui é uma foto da cidade de Salto, né, infelizmente já ocorreu situações em que a prefeitura chega a retirar aí, em determinadas ocasiões, até 30 toneladas diárias de resíduos sólidos. Esses resíduos são resíduos de toda a região metropolitana de São Paulo, que, de forma indevida, descartados, chegam aos cursos d'água, vão aí para os principais afluentes, o Pinheiro chegando no Tietê, até no exutório da nossa bacia, na cidade de Pirapora, do Bom Jesus, e aí acaba sendo carreado para a Ugre vizinha, que a gente chama, que é a bacia do Sorocaba Médio Tietê, né? Falando de base legal, né, o artigo 17 da Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que, além do Plano Estadual de Resíduos, os estados poderão elaborar planos microrregionais ou planos específicos para regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, né? Mas é importante a gente destacar que a elaboração desses planos regionais, elas devem ser realizadas obrigatoriamente com a participação dos municípios envolvidos, mas elas não excluem nem substituem qualquer das prerrogativas a cargo dos municípios previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, esse plano, ele não substitui os planos municipais, né? Ele tem um enfoque diferente. Então, os planos municipais de resíduos sólidos, eles vão trazer um detalhamento maior de gravimetria, de rotas, né, tecnológicas, de fluxos de resíduos ali do município, vai fazer detalhamento por bairro e tudo mais, e o plano regional ele vai trazer uma visão mais macro, né, para a gestão consorciada entre os municípios, propor locais, né, para fazer a disposição final, para fazer destinação, tratamento desses resíduos, e esse plano em específico ele tem um foco muito grande nos recursos hídricos também, né? Bom, então, como eu comentei, a FABAT, como braço executivo do comitê, né, dando esse apoio técnico, o comitê, então, decidiu pela contratação desse estudo e destinou recursos para a FABAT. A FABAT, então, ela é tomadora de recursos do FEHIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, fez todo o procedimento licitatório e contratou uma empresa, quem está desenvolvendo esse estudo é a Invex, Engenharia e Consultoria. O contrato com a empresa foi emitido em 27 de janeiro de 2023, desse ano, com valor aproximado de R$ 4 milhões, sendo o prazo de execução aí de 22 meses a partir da ordem de serviço. Nós estamos na fase de diagnóstico, todo o levantamento com os municípios envolvidos está sendo feito, toda a coleta de dados, e nós já iniciamos também, essa semana, na verdade, a instalação aí de barreiras flutuantes para analisar os resíduos sólidos nos recursos hídricos, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, o objetivo geral desse plano é fazer todo o diagnóstico e elaborar também esse plano de uma forma participativa e que traga aí resultado, que traga como resultado a gestão adequada dos resíduos sólidos na bacia, né, sobre todos os seus aspectos ambientais, econômicos e sociais, obedecendo às prioridades e diretrizes da Política Nacional de Resíduos e também do novo marco do saneamento. Com objetivos específicos, nós temos aí adotar propostas para a gestão integrada dos resíduos sólidos, indicar diretrizes e estratégias para a implementação desse plano, investigar o aporte dos resíduos sólidos nas drenagens urbanas da bacia e propor medidas estruturais e não estruturais para equacionamento dos resíduos sólidos flutuantes na BAT. Aqui esse mapa apresenta os municípios abrangidos por este plano, são 42 municípios, né? Todos os municípios da bacia hidrográfica do Alto Tietê, que são 40, mais 2 municípios para que a gente completasse também toda a região metropolitana de São Paulo. Então, a gente pode dizer que ele é um plano da bacia do Alto Tietê e também um plano da região metropolitana de São Paulo.
São 8 etapas principais, assim, né, desse plano. A gente tem a parte mais de planejamento ali, de plano de trabalho, tem toda uma parte de mobilização social e divulgação, fase de diagnóstico, a fase de investigação do aporte de resíduos sólidos nos recursos hídricos, que vai durar aí 1 ano, e eu vou falar um pouquinho mais para frente, parte de prognóstico e as diretrizes, estratégias para a implementação desse plano. Também teremos uma parte de audiência pública e a publicação efetiva desse plano. Quanto à mobilização social, então, serão realizadas 5 oficinas regionais. Então, na fase de diagnóstico, né, vai ter uma minuta, já está na fase final desse diagnóstico, então vai ser levado aí para as regiões, né, da Billings, a região da Guarapiranga, a região do Tietê Cabeceiras, ali do Juqueri, e da área central também, né, de São Paulo, para que escute, né, a gente entenda também os atores locais, apresente esse diagnóstico e os atores locais possam aí contribuir com o que foi diagnosticado com os dados primários e secundários também. Depois, da fase, né, mais avançada do plano, nós teremos uma consulta pública por 30 dias desse plano, também uma audiência pública e, no final, aí, um evento de divulgação. Os resultados esperados, né, aí nós falamos um pouquinho, né, dos objetivos, então, ligados aí à indicação das alternativas técnicas e locacionais, né, valoração dos custos e benefícios, ações e metas visando aí um prazo de 30 anos, então ele tem um horizonte de planejamento de 30 anos. Espera-se, então, aí que sejam definidas as estratégias para a resolução da problemática dos resíduos sólidos, dos recursos hídricos, a elaboração de estratégias para a implementação de programas de educação ambiental voltado à conscientização da população, né? E medidas para viabilizar aí também a gestão consorciada de resíduos sólidos. Aqui a gente traz um pouquinho de informações sobre essa investigação do aporte dos resíduos nos recursos hídricos. Então, foram definidas 2 subbacias representativas para fazer análise por 1 ano, né, por 1 ano hidrológico, a gente chama, então, pegar o período seco e também o período chuvoso, para fazer análise desses recursos e desses resíduos sólidos que chegaram até essas barreiras. Vou mostrar aqui na frente, tem algumas barreiras, né, foram instaladas 2 barreiras, uma em cada subbacia, né? Instaladas essas barreiras para fazer a coleta desses resíduos, será feita análise gravimétrica desses resíduos, inclusive físico-química, para entender esse tipo de resíduo, qual tratamento pode ser feito, a quantidade de resíduos que chegam em eventos chuvosos. Então, a metodologia desse estudo estabelece 2 coletas por mês no período seco, né, nos meses secos, e 3 coletas nos meses chuvosos, e que essas coletas de resíduos elas sejam associadas a, de fato, eventos chuvosos, né? Então, existem algumas referências internacionais de estudos semelhantes, pelo que a gente tem conhecimento, assim, num plano desse porte, né, um plano a nível regional, de região metropolitana, que faça essa análise, essa interferência com recursos hídricos, um estudo pioneiro até onde a gente tem conhecimento. Essas barreiras elas já foram instaladas, então, em 2 subbacias, uma no córrego Jaguaré, no Butantã, e uma também no córrego Novo Mundo, que é um afluente do rio Tietê, ali na marginal Tietê. Então, foram instaladas, por 1 ano elas ficarão instaladas, serão feitas essas análises desses resíduos coletados, e também o monitoramento desses cursos d'água, né? Então, vai ser feita a relação desses dados, né, de chuva, vazão e também da quantidade e tipo de resíduos que chegam até essas 2 subbacias e serão coletados por essas estruturas. A ideia, então, desse trabalho aí é por 1 ano, começando agora em setembro, e ao final, todos esses dados, né, serão consolidados e comporão aí o prognóstico e todo o plano de ação e metas que serão estabelecidas dentro do plano de resíduos sólidos. De uma forma geral, assim, bem rápida, também uma introdução aqui sobre esse plano, qual que é o objetivo, a metodologia de estudo, né? A gente espera aí a finalização desse plano até dezembro do ano que vem,
Está sendo uma experiência muito interessante, a participação dos municípios também, né? São 42 municípios, então é um grande desafio trabalhar com esses municípios, né? Pegar toda essa coleta de dados, informações geradas pelos municípios e também por outros órgãos, e o envolvimento da população e dos atores envolvidos com resíduos sólidos é muito importante. Essas oficinas, elas serão realizadas a partir do mês de outubro, nós já estamos organizando essas oficinas, também faremos uma divulgação aí ampla, né, para participação, maior participação possível e controle social, que as políticas também estabelecem, né, para os planos. E eu fico à disposição, Ivan e demais, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta relacionada ao plano, ao comitê de bacia, eu fico à disposição. Obrigada. Muito objetiva a sua fala, eu acho que ficou muito bem assim esclarecido, né, dentro da lógica do que você está apresentando aí do plano, numa visão muito bacana, né, que trabalha essa coisa metropolitana, essa ideia de bacia hidrográfica enquanto entendimento, né, do território, que é muito... Eu falo isso porque nós discutimos isso bastante com os alunos, né, dessa importância de enxergar assim a nossa cidade junto a todo um conjunto, né, de outros municípios e tal. Então, é muito bem-vindo mesmo para o debate. Eu consigo ficar mais uns 10 minutinhos, então, se tiver alguma pergunta, eu estou por aqui. E aí, se o Mal está fazendo alguma apresentação, eu me despeço aqui no chat. Eu agradeço a oportunidade, eu fico à disposição. Eu não sei se você consegue ver o chat, mas assim, um aluno, o Tiago, ele perguntou se você tem como responder isso, né? O que aconteceu quando as nossas reservas chegaram a 5% em 2017 e se aconteceram medidas, no caso, para combater essa seca, ou seja, se posteriormente alguma medida foi tomada no sentido de evitar problemas como esse, né? Brás, a FABAT, ela participa como braço executivo do comitê na parte de gerenciamento e propostas de políticas públicas de recursos hídricos, né? Não há atividade de gerenciamento, né, de água por parte da FABAT, do comitê, no operacional, né? São aí atividades a cargo das concessionárias, né, e também do governo do estado. Mas o que a gente pode falar, o que nós acompanhamos aí em relação a esses períodos, né, foram diversas obras realizadas pelas concessionárias, principalmente pela Sabesp, né, de transposição de águas internas aqui na bacia do Alto Tietê, visando o maior aproveitamento do sistema, né, programas de boa, campanhas de uso racional da água, né, mas isso aí fica a cargo da concessionária, né, e também dos municípios, quanto são municípios autônomos, né. A FABAT, ela não atua, não tem atividades relacionadas a esse tipo de demanda. Obrigado, eu acho que ficou claro, né, aí para o Tiago, que não é uma, vamos dizer, uma atribuição, né, do grupo ao qual você faz parte, sim das concessionárias que atuam exatamente nos serviços vinculados aí ao abastecimento, a drenagem e tal. E o Ivan ainda está com problema de ligar o áudio, eu não sei se ele está nos ouvindo. Agora eu acho que vocês me ouvem, né? Opa, e sim, tá tudo certo agora, Ivan. O que é bacana dessa apresentação da Beatriz é exatamente uma questão que, para a gente, na época que a gente fez esse trabalho de captar esse recurso junto com o pessoal do FABAT, né, que é um recurso para bacias hidrográficas, foi exatamente a questão de você estar com foco dentro de um recurso que vem diferido e tal, para um aspecto que, de certa maneira, é a quarta perna do saneamento, né? Quando você fala em saneamento, você vai falar em água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Então, o foco específico em ter esse plano agora desenvolvido e sendo feito é muito simbólico, porque ele dá uma guinada que eu acho que dá um aporte muito importante aqui nessa conversa que a gente está tendo, principalmente por aqui ter um grupo são diálogos de arquitetura, focando nessa percepção do que é a urbanidade, do que é esse trabalho de macro-região mesmo. Então, isso dá uma dupla vantagem nessa leitura, e ver esse trabalho nessa velocidade aí, demorou, às vezes, mais até para a questão de configuração, de captação, de acertos de documento, que foi um processo aí, foram mais de quase 4 anos, né,
Beatriz, foram quase 4 anos de trabalho, acertando tudo para poder fazer o processo finalizar. Mas agora, com o estudo acontecendo dessa maneira, a gente consegue entender que você entrega, dentro dessa situação de região, metade, para mais da metade dos resíduos do Estado. Então, você tem um plano, ele é simbólico. E como o plano de resíduos sendo simbólico, ele também, naturalmente, faz a questão de poder fazer uma integração aí dessa macro-região. Aí eu vou aproveitar aqui e vou pedir agora para o Mauro, para ele passar um pouco da experiência dele. O Mauro tem uma experiência muito bacana no trabalho de configuração do plano regional de uma outra área, que é a parte lá da Baixada Santista, né? Ele acompanhou todo esse processo, né? E eu acho que ele trazer essa experiência aqui para o pessoal também é muito importante, porque mostra um plano que já está finalizado e já está na sua segunda fase de acerto, né? Foi um plano feito pelo trabalho dentro lá da Baixada Santista, somado a quem realizou foi o próprio IPT. Então, foi um plano bastante interessante. Ele é uma referência hoje no país aí como base de leitura de um plano regional, né, um plano específico de gestão integrada de resíduos sólidos, que eu acho que a gente puxa aqui como um exemplo bem bacana. O Tiago aí, eu sei que é um expert, né? Ele está vindo aqui para a gente fazer esses questionamentos, mas ele é um dos mestres de saneamento aqui que a gente conhece há tanto tempo. Muito bacana dele ter ele com a gente. Por favor, Mauro. Oi, Ivan. Boa tarde, professor Braz. Obrigado aí pelo convite. Beatriz, só aprender, né? Comecei aprendendo, ser prático e objetivo com a Beatriz. Estou vindo do final de semana, estava lá no interior falando sobre resíduo também, e muito bom aí a apresentação da Beatriz sobre esse plano que eles estão desenvolvendo. A cidade de São Paulo tem acompanhado, tive com o Sullivan, né, com um tempo atrás lá, e falando sobre isso, e temos ajudado aí na elaboração do plano, naquilo que cabe à cidade de São Paulo. E aí, Ivan, falar um pouco, não acabei não preparando nada, mas bater um papo aqui, um pouquinho da experiência do que foi o plano regional aqui da Baixada. Foi um outro arranjo institucional, mas parecido com esse, né? Aqui na Baixada, em vez de ser no CBH, né, em vez de ser no Comitê de Bacia, nós fizemos no âmbito do Conselho Regional da Baixada Santista, do CONDESB, que tem a agência metropolitana, que é o órgão executivo do comitê. O comitê hoje é tripartite, mas na época era Estado e município, né? A primeira região metropolitana criada depois da Constituição de 88, né? Então, o governador Mário Covas criou a região metropolitana aqui da Baixada Santista. Então, tem o conselho, tem a agência, e dentro no conselho, a Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento, composto pelos 9 municípios e o Estado. Então, essa Câmara levou ao CONDESB a necessidade e o interesse da elaboração de um plano regional de resíduos. Nós submetemos, agência, né? A agência submeteu, e engraçado, viu, Ivan, porque, bom, enfim, eu tive no município, né? Eu era secretário municipal de meio ambiente em Cubatão, logo depois desse período. Então, submeteu ao conselho, o conselho autorizou, e a AGEM submeteu ao CBH, ao FEHIDRO, na verdade, ao Fundo das Bacias Hidrográficas, a captação do recurso para a elaboração do plano. Então, olha só o arranjo institucional, que interessante, quantos membros que participaram, né, desse plano. Então, a agência foi ao CBH, tomou o recurso, contratou o IPT para a consultoria. Então, a gente tinha a Câmara Temática com o IPT realizando
os planos. E isso levou cerca de um ano, um planejamento bem parecido com esse que a Beatriz expôs aqui, né? Então, todo o diagnóstico, várias oficinas foram feitas, micro-regiões. Então, nós dividimos aqui a região em micro-regiões, por proximidade, por lógica logística, vamos colocar assim. Então, foram feitas várias etapas, várias consultas. Levamos em consideração todos os problemas, né, de destinação, tal, inclusive alguns como que eu vou dizer, algumas especificidades aqui da Baixada, como tem aí, como a gente tem aqui no plano que a Beatriz colocou, que é a questão lá da proximidade dos corpos hídricos ali da Grande São Paulo, aqui da Grande São Paulo. Mas na Baixada, a gente levou em consideração, por exemplo, resíduos de pesca, que né, a gente, na hora que está conversando sobre resíduos, não leva isso em consideração. Nessas consultas, a gente percebeu que esse era um problema recorrente, lógico, mas também, né, as cidades da Baixada Santista estão na praia, né? Então, a gente tem muita interferência dessa questão da pesca e do flutuante aqui no estuário, nas praias. Então, o EPT, junto com os municípios, nós construímos esse plano. Esse plano foi entregue 18, Ivan, você lembra? Estava lá no comitê, né? 19. Ele foi entregue em 19 e depois em 20. 19. Comecei, acho que em março de 19, se não me engano. Isso. E aí a gente começou, os municípios, né, ficaram ali num propósito de redução, então já das primeiras metas, e depois a agência foi de novo atrás de um recurso para, como o Ivan falou, a implementação da segunda fase, que é uma fase mais prática e tal. E aí eu já estava na AGEM, já não estava mais na prefeitura lá de Cubatão, na Secretaria de Meio Ambiente, mas já na agência metropolitana, e eu participei da captação desse recurso para a segunda fase. Então, Ivan, qual que é a importância, né? Beatriz colocou bem, desses planos regionais? A própria definição da agência, da região metropolitana, diz que o Estado pode criar a região metropolitana para planejamento e execução de serviços de interesse comum, né? E esse caso, por exemplo, do resíduo, principalmente o tratamento e a destinação, né, é a mesma lógica de água e esgoto. Quer dizer, você não consegue... A região metropolitana é um exemplo claro, a Beatriz mostrou os mapas aí, a gente não tem captação de água, por exemplo, na cidade de São Paulo, de acordo com o volume que a cidade precisa. Então, até o Tiago ali perguntou, né? Eu assisti uma apresentação do professor Braga cerca de um mês atrás, foi o presidente da Sabesp, ele era, se não me engano, nessa época ele foi o secretário de Recursos Hídricos, depois foi ser presidente da Sabesp, se não me engano, o Ivan trabalhou com ele lá, de todo um conjunto de obras que foi feito pela Sabesp, que é a concessionária, né, de praticamente toda a região metropolitana, de aprofundamento dos reservatórios, novos reservatórios, a busca da água cada vez mais longe, então, transposição de água para abastecer a região da metropolitana de São Paulo. Então, caracterizando que esse interesse não é só do município, né? Você tem uma necessidade de atuar junto com os outros municípios na solução desses problemas. E o mapa que a Beatriz mostrou, você tem resíduo viajando de fora da região metropolitana para aterros que estão dentro da região metropolitana, notadamente Mauá, Pedreira e Caieiras. Pedreiras que está ali em Guarulhos, né? O CDR Pedreira e o de Caieiras.
o resíduo vem de muito longe para dentro, para esses aterros que são obras que demandam grande investimento e escala na manutenção deles. Então, a solução desses problemas precisam estar em conjunto. A gente tem os córregos, tem os rios, enfim, Alto Tietê, né? O Tietê começa aqui em Salesópolis, você viu quanto de resíduo que chega lá em Salto e depois ele continua muito mais e a gente tem problemas muitas vezes lá na Eclusa, lá em... como é que é lá? Barra Bonita, se eu não me engano, que tem lá uns problemas por causa do resíduo flutuante que continua no rio. Enfim, de forma que a gente precisa, em conjunto, né, a cidade de São Paulo, tive semana passada, lá na Secretaria de Estado era meio ambiente, né? Como eu trabalhei na época era meio ambiente, mas hoje é CEMIL, né? Infraestrutura, meio ambiente, infraestrutura e logística. Tivemos lá exatamente para conversar sobre essa questão aí dos flutuantes nos afluentes do Pinheiros e agora a CEMIL com a Sabesp um grande projeto aí para o Tietê na cidade de São Paulo. Enfim, problemas, né, que envolvem aí 40 municípios, o Ivan bem falou, metade do resíduo da cidade, do estado de São Paulo, isso representa boa parte do resíduo do país, né, da atividade, então é um grande desafio que os municípios em conjunto tendem a enfrentar melhor. Apesar de São Paulo, né, ser uma locomotiva sozinha, né, ter uma quantidade enorme, a gente tem preparado agora essas soluções para o porte da cidade de São Paulo, mas nós temos colaborado aí regionalmente. Fala, Ivan. Não, só um comentário. Essa macro-região aí, onde está sendo feito o trabalho da FABRAT, aí da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, que engloba os 39 municípios aqui da Grande São Paulo, ele responde por mais de 10% do país. É um absurdo a quantidade, né? Então, é muito resíduo de origem domiciliar, né? Que a gente tem só nesse pequeno espaço aqui, né? É muita coisa. Eu não sei, tem uma pergunta aí no chat da Fernanda, eu não sei se a Beatriz está por aí ainda ou se ela acabou saindo. Não, a Beatriz acabou de sair, se despediu aqui da gente, agradeceu muito, falou que está disponível aí para sentar de novo, tá? E eu acho que... Mas a gente repassa a pergunta, Fernanda, e depois eu deixo com o professor Brás, com o professor Elisângela aí, com o professor Kleber, para eles encaminharem a resposta. Essa pergunta também me interessa, tá? Então responda! Não, eu quero saber, inclusive, a resposta. A gente tem muita interferência entre cidades, né, dessa questão do resíduo da construção civil que a Fernanda colocou aqui. Eu tive na CETESB essa semana, hoje é quinta, eu tive lá terça-feira, a gente está integrando os sistemas de gerenciamento e de informação de resíduos, MTR, SIGOR, o sistema da prefeitura, de forma que a gente tenha o espelhamento das informações para a gente poder acompanhar isso. A gente percebe muito destinação clandestina de resíduo da construção civil na cidade de São Paulo, que vem de outras cidades, principalmente ali na região do Ipiranga, do Ipiranga e da Leste. Do Ipiranga tem aqui esse pedaço aqui, ABC. Enfim, a prática é o seguinte, o resíduo, como as pessoas, eles andam na região metropolitana, né? E esse da construção civil também, porque você tem os aterros, as ATTs, tal, fora, né? Então, ele anda, e é importante esse arranjo regional para a gente entender para onde que está indo dentro dessa lógica. Então, por isso também que a gente procurou a CETESB, que é o órgão do Estado, né, que faz toda essa fiscalização e que tem os sistemas aí que muitos municípios usam. Mauro, uma coisa importante, enquanto a gente estava lá,
tá sendo executado nesse momento um trabalho junto também com o Alto Tietê, né, com a Condemat, que é o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, uma ação exatamente usando os satélites submétricos da CEMIL, no caso, que é a antiga Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, para poder verificar os descartes regulares intermunicipais. Porque o que acontece é que, como ele comentou, né, aqui na borda do Ipiranga você está com o Santo André, São Bernardo, São Caetano, na borda da Leste você tem toda Poá, Suzano, Ferraz e Itaquaquecetuba, e existe uma dificuldade muito grande desse controle, né, e é um controle que fica, inclusive, às vezes, uma situação de quase impossível de se fazer essa leitura, né? Até porque, qual que é uma grande vantagem de você ter um caminho de uma solução de um plano regional? Na prática, é que, apesar de que a responsabilidade pelo resíduo é do município, isso é fato, tá? O gestor municipal ele é responsável pelo resíduo, assim como ele é responsável pela primeira infância e grande parte, inclusive, da educação fundamental e outros aspectos, mas são poucos aspectos, o resíduos é um dos principais. Muitas situações, elas, apesar de estar no município, não são do município. Então, quando você começa a ter uma ação regional, ou seja, um plano regional de resíduos, e esse plano aplicado, como está sendo feito pelo FABRAT aí, pelo Bacia Hidrográfico do Alto Tietê, e como é aplicado em outras situações dentro, principalmente do nosso estado, em consórcios públicos intermunicipais, nós temos hoje pelo menos mais 6, 7, 8 planos em andamento, alguns finalizados, né, como o COeste, etc., outros em processo, como o CMM, como o próprio Cerizo, como o próprio Consimares, que são consórcios, né, e sempre consórcios com um público muito grande, a quantidade de habitantes, 3, 4, 5 milhões, quer dizer, são regiões metropolitanas, regiões de grande área de abrangência, né. Você consegue integrar, então, soluções que você melhora o caminho, entrega para os prefeitos uma simplicidade, mas uma simplicidade bem interessante na possibilidade de gestão dos resíduos, porque acaba ficando menos custoso, menos caro para cada prefeitura se você conseguir fazer essa gestão de maneira somada, né, de maneira complementar. Ok? Não, só em cima disso que você falou, você fez um comentário, o resíduo é do município. Eu acho que a gente é do município, eu não tenho dúvida, principalmente, não tenho dúvida, por exemplo, coleta, né? Mas eu tenho a impressão que a solução, o tratamento final o que hoje a gente trabalha com aterro sanitário, né? A lógica, desculpa, a lógica desde a política nacional é que a gente faça o tratamento disso, separação e tal. São investimentos pesados, né, de capex alto, né, de investimento de início alto, e que muitas vezes um município não consegue, muitas vezes não. Dificilmente o município, aqui na Grande São Paulo a gente ainda tem municípios grandes, mas é difícil o município sozinho fazer um investimento desse nível. E a gente tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, já um pouquinho mais antiga, tal, e essa é uma situação meio nebulosa, né, sobre a titularidade dos serviços de saneamento em regiões metropolitanas, principalmente nesses casos, que é o tratamento e a disposição final do resíduo. Acho que se a gente avançar um pouquinho em modelos jurídicos, institucionais, a gente vai ter, a hora que a gente destravar isso, a gente destrava todo esse represamento desses problemas, né, que os municípios viaja centenas de quilômetros para fazer para aterro, tal. A hora que a gente conseguir, eu acho que esse é o grande desafio hoje. E o Estado de São Paulo avançou com vocês, o Valverde, vocês fizeram um trabalho magnífico na construção desses consórcios, muito na construção civil, bastante coisa nos domiciliares, mas a hora que a gente conseguir entrar com um modelo institucional de tratamento
né, que a gente consiga garantir o CAPEX, garantir o resíduo para o investidor, né, fazer esse investimento e ter o tratamento de 20, 30 anos, a gente acho que acaba o grande gargalo. Acho que o gargalo hoje no tratamento do resíduo é esse. Essa é a minha impressão. Não sei o que você acha nisso. E passa necessariamente pelos acordos, soluções regionais, aí envolvendo mais de um. Eu acho importante aqui algumas pontuações que o Mauro puxou, que são basicamente o seguinte: grande parte das soluções, aí eu acho que uma coisa importante para se pensar é exatamente essa questão de você poder criar soluções que tragam mais municípios dentro do processo, né? Então, isso tudo vai dar uma situação muito mais inteligente nessa questão de gestão principalmente ambiental, né? Mas eu acho que qualquer gestão pública vai passar por isso, né? Então, essa lógica, ela faz com que uma situação muito simples. Pega um estado como São Paulo, 645 municípios. Se você fazer um trabalho forte em consorciamento, você vai ter em torno de 45 consórcios dentro do estado todo. Então, você tem uma mesa onde o Estado consegue conversar com esses 45 consórcios, e conversar com 45 consórcios faz toda a diferença, diferente de 645 municípios. Por quê? Porque é uma possibilidade de trabalho, é uma possibilidade de ação, você pode entregar, somar, levar alguns investimentos de maneira global, né? Então, esses investimentos globais aí, por exemplo, foram entregues britadores de resíduos de construção civil para os consórcios que têm 10, 15, 20, 30 municípios. E aí os municípios menores e os maiores fazem agendamento e usam esses britadores, tendo uma solução que muitas vezes é cobrada e questionada pelo Ministério Público para que seja feita, e o município não vai ter como arcar com aquele custo, que é um equipamento, às vezes, de vários milhões de reais, tá? Então, isso tudo feito, a gente entende o que é o caminho para a gente conseguir fechar a lógica, né? Eu acho que, Brasa, eu acho que a gente hoje, praticamente mais 5 minutos aí, a gente fica com o compromisso de puxar as perguntas. Eu pediria depois que o pessoal enviasse para a gente aí o material para a gente poder responder a vocês repassam aos alunos, né? E deixar aberto aqui o espaço para que a gente possa abrir mais caminhos de conversa, discussão, nessa lógica, principalmente de socioambiental, que é uma área que a gente está precisando de muito suporte, né? Por quê? Porque o ESG hoje é uma questão totalmente, virou talvez a palavra em voga mais comum, mas na gestão pública ele acaba tendo dificuldades muito grandes, né? Porque tudo vai pela questão dos recursos orçamentários, das rubricas, etc. Então, a gente tem que criar mecanismos para simplificar esse processo cada dia mais. Então, a gente aqui agradece a todos que estiveram com a gente vai... Professor, só acompanhar aí o Ivan, agradecer, Ivan, e deixar a estrutura da cidade de São Paulo disponível para os alunos, para a gente fazer visitas. Nós temos o aterro sanitário, que é um equipamento de primeiro mundo. São duas centrais mecanizadas de triagem de resíduos seletivos, de coleta seletiva. A gente tem a parceria com as cooperativas e tem os transbordos, que também são de última geração do ponto de vista aí de tecnologia, de engenharia, e que são importantes ferramentas aí logísticas nesse mundo que é São Paulo, 12 milhões de habitantes. Então, Ivan, agradecer, deixar à disposição do professor a possibilidade de agendamento, e a SP Regula à disposição dos alunos para conhecer esses equipamentos, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Mauro, obrigado, Ivan. Eu, assim, nossa, fiquei super feliz com essa sua fala final aí do convite para a visita, porque a gente, às vezes, comenta mesmo com os alunos que é super importante para eles, por exemplo, visitar uma estação de tratamento de esgoto, uma estação de abastecimento. Por quê?
porque só a gente estando lá é que percebe a complexidade que é aquilo, né? O investimento que tem naquilo tudo, e eu acho isso uma experiência única assim, para os alunos mesmo. Então, eu queria, agradecendo muito aí a participação de vocês e também agradecendo deixar em aberto outras possibilidades, que é muito rico o tema, né? E é tão pouco tempo, eu até, assim, é impressionante, com vocês em três, né? Dá tempo aí de falar tanta coisa num período de uma horinha e tal. Então, é legal abrir essa possibilidade de outros encontros também, porque o tema merece, né? E eu queria destacar alguns aspectos, assim, das falas em geral aí, que nós temos discutido isso com os alunos, inclusive, né? Primeiro, a importância da abordagem de vocês, que trouxe a questão dos resíduos sólidos, mas vinculada à questão dos recursos hídricos, né? Ou seja, o quanto essas coisas estão conectadas também, porque poderia se falar apenas dos resíduos sólidos, sem ter entrado tanto nessa questão importante. A gente está vendo aí um processo, né, de despoluição dos rios, etc. Então, eu acho que foi também um complemento ao debate aí, essa abordagem que traz a importância do entendimento da bacia hidrográfica enquanto gestão, né? Ou seja, uma bacia envolve vários municípios e, portanto, os problemas e potencialidades são comuns a esses municípios e, portanto, esses consórcios também têm essa importância, né, do ponto de vista dessa relação que a gente pode estabelecer. Isso é muito importante, muito bacana. E um aspecto, né, que entrou aqui um pouco a questão de como tem sido tratado os resíduos da construção civil, e eu acho que é um aspecto que está presente sempre no plano, né, que é a questão de você descartar o mínimo possível, né, de fazer o máximo reaproveitamento. Hoje a gente tem muitas alternativas de reutilizar parte desses resíduos na própria manutenção da cidade, etc. Então, eu acho que também são aspectos assim muito importantes dentro do tema que vocês trouxeram para a gente. Enfim, agradeço muito aqui e abro aí também ainda, se quiserem usar um tempinho aí para fazer algumas considerações finais, não tem problema avançar um pouquinho, Ô, Brás, né? Nós eu só, temos 6:30 eu só agora. queria, eu só queria pontuar um detalhe que eu tinha anotado de memória, esqueci de comentar quando eu fechei o comentário dentro do que o Mauro falou. Como o pessoal aqui também tem essa lógica de percepção intermunicipal, né? Um dos aspectos que estão muito fortes aí, né, que o Marco comentou na lógica, você vai ter que criar mecanismos para que você possa captar investimentos, e esses investimentos possam ser aplicados por longos períodos de tempo, né? Então, o principal é que a gente percebeu enquanto estava na Secretaria Estadual, mesmo em práticas aí dentro dos consórcios, é que o mínimo que você tem hoje de volume para você fazer uma gestão assim básica é 400 toneladas dia, que equivale a 400 mil habitantes. E sempre tendo uma lógica de raio de ação, raio, de 60 quilômetros. Por quê? Porque é uma métrica que você tem um trabalho onde pode ter uma logística nesse perímetro e, ao mesmo tempo, ela seja vantajosa em vários aspectos ainda, né? Quando você passa desse volume, e eu acho que o pessoal lembrar, quando vê a apresentação que a Beatriz trouxe, teve aquele mapinha que mostrava o caminho dos resíduos dentro da macro-região aqui. Tem resíduos que viajam muito, mas muito, muito, muito. Chega a ponto de que, não aqui na Grande São Paulo, mas tem resíduos aí pelo interior que viajam, às vezes, 250 quilômetros para chegar no aterro. É ridículo, entendeu? É ridículo porque o custo operacional de logística e de consumo de carbono é infinito. Então, você tem que ter sempre essas parametrizações. Eu acho que esses parâmetros aí o pessoal vai poder entender, vai poder fazer métrica, e até mesmo para fazer os seus estudos, suas propostas de trabalho, as suas aplicações aí dentro do curso. Era mais esse comentário aí para fechar, abraço. Agradecer muito aí a todo mundo, basicamente a minha amiga Elisângela, que fez o convite inicial, o professor Kleber aí, o professor Braz e todo o time dele, Yolanda, Ana, pessoal, obrigado, viu? Nós é que agradecemos muito aqui, Ivan, Mauro,
né? Beatriz, que já saiu, mas também trouxe aí a apresentação, né? Muito legal, muito objetiva e com muitas informações importantes. Obrigado a todos, tá? E aos alunos que estão nos assistindo, nós vamos disponibilizar agora o link, né? Que é para as horas complementares que eles têm aí ao participar dos eventos. Então tá, muito obrigado, gente. Até uma próxima, espero que aconteça para a gente continuar esse debate. Um abraço.